Chama a vinheta que eu vou comentar o Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão com Narciso Machado. Em um Brasil com milhões passando fome, em um Brasil com milhões desempregados, em um Brasil envolto a uma crise econômica e sanitária, graças a Deus que chegou ao fim essa discussão sobre o voto impresso. Graças a Deus que pôs-se um fim neste assunto, ao menos para a eleição de 2022. Há coisas muito mais urgentes para que nós possamos dar a nossa atenção e gastar a nossa energia. Há coisas muito mais urgentes. O presidente que perdeu tanto tempo falando inverdades, e esta é a grande verdade. O presidente passou muito tempo falando inverdades. Precisa gastar o tempo dele agora com esse projeto que ele está apresentando para a Câmara Federal, para a transferência de renda para os mais pobres. O presidente precisa focar agora nesse projeto que ele está criando, que dobra o valor do que hoje é o Bolsa Família. Gastar energia com o que vai trazer resultado efetivo para a vida de quem está passando fome. Essa discussão do voto impresso tem que estar superada. Quais são as verdades em torno dela? Os argumentos utilizados pelo presidente contaminaram toda a discussão. Porque ela não deixa de ser uma discussão plausível se nós formos analisar pelo processo de que quanto mais segurança ou quanto mais possibilidade de termos uma conferência do resultado, melhor. Quanto a isso, não há problema algum. O problema que há é você perfazer a sua vida toda um caminho e quando há o interesse seu de criar uma confusão, você começa a criticar aquele caminho. Foi o que o presidente fez. Se elegeu 1, 2, 3, 4, 5 vezes pela urna eletrônica. Nunca questionou a credibilidade da eleição. Seus filhos, eleitos vereador, deputado estadual, deputado federal, senador da República, nunca questionaram a legalidade e a legitimidade das urnas eletrônicas. Próximo ao seu processo de reeleição, começa a questionar para criar uma confusão. E aí, infelizmente, tem pessoas que acabam entrando nessa confusão. Entrando nessa discussão porque ele é craque nisso. O presidente da República é craque em pautar a sociedade, em desviar o foco da sociedade daquilo que verdadeiramente interessa. As urnas são fraudáveis. Não são. Mentira. Todas as tentativas até hoje não deram certo. Aliás, qualquer sistema eletrônico tem risco de ser fraudado. O sistema eletrônico que você usa do banco, o seu celular que está aí na sua mão, a internet que nós estamos utilizando aqui neste momento, todo o sistema eletrônico, todo e qualquer sistema eletrônico. Agora, toda tentativa precisa esbarrar em um sistema de segurança. E até hoje, na história recente das urnas eletrônicas do Brasil, todas as tentativas esbarraram na segurança dos sistemas de proteção do nosso sistema eleitoral. Ponto final. Aconteceu em 2018. Todos lembram o atraso do resultado eleitoral. 2014, o derrotado Aécio Neves questionou. Foi feita uma auditoria externa. Vocês lembram do que se chama Ministério Público Federal? Aquele órgão que por anos fiscalizou o Partido dos Trabalhadores, que por anos denunciou os escândalos de corrupção, que por anos foi aplaudido. Dallagnol e Companhia Limitada. Lembram desse Ministério Público Federal? É o mesmo que fiscaliza as eleições. É o mesmo Ministério Público que fiscaliza as eleições. Por que é que ele serve? Para atacar setores da política, para ser aplaudido por parte da sociedade e quando o quesito é eleitoral, não serve. Vejam a forma como as coisas são discutidas hoje em dia no Brasil.
Vejam a forma como as coisas são discutidas hoje no Brasil. O nosso sistema eleitoral é auditável, sim. Há instituições sérias por trás do processo eleitoral no Brasil fiscalizando. O mesmo partido que está lhe incentivando a dizer que esse sistema não é auditável tem representantes em uma comissão que, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, fiscaliza a eleição. Os partidos colocam fiscais ao lado das urnas, nas sessões eleitorais. Há todo um processo de fiscalização. Todos viram o que aconteceu em 2018. A quantidade de pessoas que gravaram vídeos fake, dizendo que estavam votando em um determinado candidato e que saía lá na urna o número de outro. O TSE desmontou uma por uma dessas farsas. Era o que iria acontecer em 2022. Um festival de vídeos fake, um festival de denúncias falsas para colocar em questionamento a credibilidade das urnas. Diz uma teoria do direito que o ônus da prova cabe a quem acusa. E o presidente não comprovou absolutamente nada. Não basta uma tese de que a urna pode ser fraudada. Isso acontece com qualquer coisa. É isso que as pessoas precisam compreender. A urna pode ser fraudada, a minha conta pode ser fraudada, meu telefone pode ser hackeado, meu WhatsApp pode ser clonado. Tudo que é eletrônico está sob risco. Tudo que é eletrônico está sob risco. Eu ouço direto as pessoas falarem, por exemplo, que o WhatsApp foi clonado. O meu nunca foi, eu tenho verificação em 2 etapas. Você que está me ouvindo, sabe o que é isso? Sabe o que é a verificação em 2 etapas do seu WhatsApp? Que lhe ajuda a não ter o seu aplicativo clonado? Simples. Existem medidas de segurança que são tomadas. Sabe quanto era a bagatela para o voto impresso? 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões de reais. Aí qual é o discurso fácil? Qual é o medo do voto impresso? Não é medo. A questão não é medo. A questão é, nós necessitamos mesmo dele. Não vejo problema algum que ele fosse implantado, desde que nós não estivéssemos, por exemplo, num momento de crise como esse que nós estamos. Não é justo na semana passada você, cidadão, e você, cidadã, ter ficado revoltado com todo o direito pelo aumento de gastos que vai acontecer com as eleições, um aumento de 1,7 bilhões para quase 6 bilhões de reais, e na semana seguinte você está defendendo um aumento de gastos no processo eleitoral. Que contradição é essa? E é o mesmo cidadão que está defendendo. O mesmo cidadão que na semana passada estava revoltado com o seu deputado federal está agora aplaudindo a iniciativa de que haja um aumento de gastos de 2,5 bilhões. Para quê? Para satisfazer a quem? Olha, o voto não vai voltar a ser impresso na cédula não. Tá, você não vai levar para casa o comprovante não, é para conferência. Ok? Você não vai levar para casa, é para conferência. Mas já houve tempos no Brasil em que eleições passaram anos e anos e anos pendentes na justiça por sumiço de urna eleitoral, quando era de cédula. Urnas sequestradas, pesquisa aí na internet. Urnas que foram sequestradas, até aqui em Sergipe, existe uma história do Rio Sergipe, ali no iate. Até aqui em Sergipe existe história. Aí vamos supor, o cara tem uma aliança com um grupo de milicianos, ou com um grupo de extermínio, como existem muitos aqui no Nordeste. Aí tá lá o TRE fazendo o transporte. Ou você acha que vai haver uma viatura da Polícia Federal ao lado de carro da urna? É impossível. O transporte é feito às vezes sem até a presença da Polícia Militar. Só pelos fiscais. Sempre foi assim. Aí no meio do caminho, para o comboio, pega aquela urna eletrônica que está sendo transferida, pega o dispositivo onde está a conferência dos votos,
e rouba. E leva consigo também a impressora. Anulou a eleição. Acabou a eleição. Qualquer urna que fosse roubada anularia a eleição. Vocês sabem o que isso representa? A consequência disso para a economia brasileira, o risco que nós estaríamos colocando na nossa suada democracia, tudo por um argumento fraudulento. A fraude não é na urna, a fraude é no argumento que foi até agora apresentado. Não há comprovação. Vivemos durante todos esses anos num processo eleitoral seguro, atestado por várias entidades de respeito neste Brasil. Vou repetir para finalizar. As mesmas entidades que fiscalizaram a corrupção tão aplaudida nos últimos anos. A fiscalização tão aplaudida contra a corrupção foi feita pelas mesmas entidades que fiscalizam as eleições. Por que eu devo confiar quando esse fato acontece e quando o outro acontece não? É a mesma instituição. São os mesmos procuradores que se revezam ali nas promotorias. Eunice, por exemplo, Eunice Dantas aqui, atua aqui em Sergipe, atuou no eleitoral, agora já não está mais no eleitoral, agora já investiga outro tipo de crime dentro do Ministério Público e assim vai. Eles vão se revezando dentro do Ministério Público nos diversos assuntos. É a mesma instituição. A mesma Eunice Dantas, que investigou deputados, que você aplaudiu por ter descoberto escândalos de corrupção em Sergipe. É a mesma Eunice Dantas que fiscaliza as eleições. Aí Eunice Dantas, quando fiscaliza o corrupto, bate palma. Eunice Dantas fiscalizando a eleição, olha a urna eletrônica. Gente, vamos poupar o nosso dinheirinho, vamos avançar na discussão, porque tem coisas mais sérias e mais urgentes pra gente resolver nesse Brasil.